Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Mais um vídeo aqui para o canal Trombeta de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Sempre uma bênção estar aqui com vocês. Espero que o canal edifique vocês cada dia mais aí com a palavra do Senhor Jesus. Como eu disse no vídeo anterior, nós vamos começar hoje uma série relacionada a heresias. Na conta nós vamos falar sobre vários tipos de heresias, várias linhas teológicas heréticas e assim por diante. E eu queria fazer uma introdução, achei necessário fazer uma introdução antes de entrar específico em cada ponto herético, porque tem dias, já tem mais de um mês que eu estou estudando firmemente esse assunto, ainda estou estudando, tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser estudada, e o Senhor tem revelado grandes coisas, e também ao mesmo tempo Deus tem mostrado o quão difícil é tirar a heresia do meio do povo dele, endireitar os corações, e isso só pode ser feito através da palavra, com o trabalho do Espírito de Deus na nossa vida, porque você vai ver que vai ter vários pontos de confrontamento enquanto nós estivermos estudando. Vai ter algumas heresias, nós vamos falar que nem são cristãs, então a preocupação é menor, você sabe que elas são totalmente desviadas e mortas, mas tem outras que estão bem intrínsecas e bem amarradas dentro da igreja do Senhor atual e que vai ser difícil de ser tirada. Foram bem plantadas pelo inimigo, usando uma aspa grande, homens de Deus para falar isso, e aí isso foi colocado ao longo aí do tempo, né? E hoje está enraizado e vai ser difícil, o Senhor que vai trabalhar. Isso é o meu entendimento através da palavra. Você vai ver ao longo do nosso estudo que as heresias estão sempre embasadas por algum livro ou por alguém que teve uma grande revelação de Deus e aí passou aquilo para o povo acabou acreditando e colocando a pessoa ou o que ela escreveu equiparado ou até muitas vezes maior do que a palavra de Deus. A palavra fala que a Bíblia é suficiente para nos levar à perfeita varonilidade e nos levar à salvação, mas você vai ver que o propósito das heresias é justamente distorcer a palavra de Deus e trazer novas ideias ou ideias melhores ou novas revelações de Deus para poder levar o povo à salvação. Mas de fato isso é trabalho do inimigo. Quando você vai estudar a fundo, não condiz com a palavra do Senhor e ela é suficiente. Queria deixar claro para os irmãos que a base do estudo, eu não estou trazendo uma nova revelação, como eu acabei de dizer, ou algo novo, não, está tudo contido na palavra de Deus e os textos vão ser usados somente da palavra, não vai ter citação de livro de não sei quem, mas não sei quem, o Deus me revelou nisso, não, é palavra de Deus, que é ela que combate a heresia e endireita os caminhos, entendeu? Nós vamos ler aqui dois textos, um de Paulo e outro de Pedro, que você vai ver que já na época dos apóstolos a heresia já estava entrando e Paulo e Pedro já estavam combatendo ela. E você vai perceber que ali, logo após a morte do último apóstolo, em torno de 100, 104, que foi o apóstolo João, houve um declínio gigantesco da igreja, e depois que a igreja saiu do epicentro ali por volta de Jerusalém, passou para o ocidente, o paganismo tomou conta e foi só heresia e heresia atrás de heresia entrando dentro da igreja, paganismo, para que a igreja fosse aceita pelos governos, pelos reis. Isso foi saindo do caráter de Cristo, saindo da doutrina que Cristo deixou através da sua palavra, porque tudo que está escrito no Novo Testamento está embasado nas escrituras do Antigo Testamento, então, ou seja, a palavra de Deus é o todo, não é só uma parte, e foi entrando coisas heréticas no meio do povo de Deus, e hoje o nível de iniquidade, o nível de heresias, não é iniquidade, dentro da igreja está alto, entendeu? E o Senhor vai realizar um processo de avivamento, e o avivamento vai estar ligado a esse despertar, o azeite de ouro, a palavra verdadeira, o seu povo falando da palavra verdadeira e ele confirmando a palavra do seu povo com grandes sinais e prodígios, assim como foi com Jesus. E o próprio Senhor Jesus disse que nós, quanto servo dele, faríamos coisas maiores do que ele fez, porque o Senhor vai estar a fim de confirmar a palavra dos seus fiéis aqui na terra, aqueles que vão ter um coração ensinável e vão deixar a palavra entrar e ser transformado, independente de tudo que aprendeu a vida toda. A dificuldade em entender a palavra de Deus hoje
é a gente visualizar a palavra, ler, entender e aceitar, mesmo que ela está confrontando o que a gente está lendo. Parece que está errado, mas você vai ver ali, quando você abrir o seu coração, entender os textos do Senhor, vai transformar o seu entendimento. E quando o Senhor transforma o entendimento, é uma coisa maravilhosa. A sua mente abre, você começa a entender os textos da palavra de Deus, tudo que ela tem falado, o que ela tem de revelação. Mas às vezes o que a gente sabe confronta e às vezes endurece o nosso coração. Então vai estar muito ligado a ter um coração ensinável, não ter um coração duro e obstinado, como o povo de Israel teve. Então, o que eu quero que os irmãos façam enquanto estudam os vídeos? Ouçam até o final para entender o pensamento, tá? E vocês têm um coração ensinável. Olhe para a palavra de Deus. Procure esquecer tudo que aprendeu em livro, que aprendeu com não sei o que, e volte para a palavra. A igreja do Senhor tem que se voltar para a palavra de Deus. Eu sei que o Senhor levanta pessoas para ensinar. Ele vai levantar pessoas para ensinar. Só que você tem que conferir o que a pessoa está falando. E é isso que é o problema dos livros, que se tem hoje escrito em sua grande maioria. Você vai confrontar com a palavra, o que as pessoas também falam, né? Outros grandes ensinadores da palavra de Deus, grandes ensinadores conhecidos e famosos, quando você vai ver, confrontar o que ele está falando, o que ele escreveu com a palavra de Deus, entra em confronto, e aí você tem que rejeitar. As pessoas não estudam a palavra. Hoje um livro vale mais. Você vai ver que várias linhas, várias heresias são totalmente embasadas em livros, baseado em algum grande mentor, algum grande profeta de antes dali do início daquela religião, que falou aquilo e a pessoa toma como palavra de Deus, e aí aquilo passou de geração em geração e hoje está impregnado. Então, qual é a solução? Voltar-se para Deus e para a sua palavra. Somente ela é suficiente. Deus vai levantar pessoas para ensinar, mas ensinar a palavra, sem ficar citando coisas alheias a ela, não precisa. Porque você vai entender o que é a palavra de Deus. Tudo que está escrito e aqui na Bíblia é a palavra de Deus. Então, às vezes, Deus pode usar outra pessoa para falar alguma palavra com você, mas isso não pode contradizer a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é imutável. E Ele deixou aqui escrito e ela não tem contradição, como algumas pessoas falam. Na verdade, tem entendimento errado de nossa parte. Se você se depara a uma parte da Bíblia que você está perante uma aparente contradição, peça ao Senhor para te revelar e comece a ler os textos que estão ligados, os textos do contexto, da onde que aquilo está falando, porque às vezes um texto te joga para outro texto, para outro livro, e para você entender o que Deus está querendo dizer, considere o contexto, porque não tem contradição ali. Na verdade, o nosso entendimento que está prejudicado, não estamos conseguindo entender. Então, tenha isso em mente. O Senhor quer acordar você, assim como tem me acordado, tem acordado outros irmãos, para você ser aquele que vai gritar meia-noite. Lembra da parábola das 10 virgens? A igreja toda lá, as 10 virgens dormiram, mas tinha alguns, ou na parábola ali tinha um acordado, né? Que era aquele que estava gritando que o noivo estava vindo. E esses são os primeiros que vão acordar o restante da igreja. Infelizmente, alguns vão acordar para a salvação e outros já vão estar perdidos, não tem o azeite de Deus, não tem o Espírito de Deus na sua vida. Então eu vou ler um texto aqui só para você ver que o próprio apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, isso é um dos vários textos, tá? Eu coloquei só dois para ser bem rápido, que eles já combatiam heresias. Olha só o que fala aqui em Colossenses. Depois você lê a carta toda, ou o capítulo 2 e o 3 inteiro, mas eu vou ler alguns pedacinhos aqui para você ver. Olha que Paulo está falando com os Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que ele queria que eles mantessem firme? No mistério de Deus e Cristo. Deus e Cristo têm um mistério, que eles hoje fazem uma lambança com esse mistério, mas nós vamos chegar lá nos nossos estudos. E quer que nós tenhamos e entendamos esse mistério para quê? Para que nós recebamos todo o tesouro de sabedoria e de conhecimento que está escondido em Deus.
certo? E olha o que eu falei, digo isto, versículo 4, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza do vosso coração. Você viu que as pessoas iam chegar para falar com palavras persuasivas, citando a palavra de Deus, falando versículos da palavra de Deus, só que era enganação, distorção. Olha o que ele fala, ó. Versículo 6, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados neles, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graça, ó, tendo cuidado, ó, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Não parece muito com as coisas que acontecem hoje? Já aconteceu lá no tempo de Paulo, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos desse mundo, e não segundo a Cristo. Esse é o grande problema que eu tenho falado para vocês aqui, comecei o vídeo falando, que é recorrer a homens que ensinaram heresia, que ensinam coisas fora da palavra de Deus, vãs filosofias, coisas terrenas, mas não segundo Cristo, fogem da palavra, querem ensinar um evangelho paralelo, entendeu? Aí Paulo está falando disso, e lá no final, olha só, lá no versículo, vamos pular para, ele vai falando, né, dessa questão de estar firmado em Cristo. Depois ele fala assim, ó, olha só, 18 e 19, ninguém vos domine a seu árbitro, com pretexto de humildade e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchaço na sua carnal compreensão, e não ligado ao cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo no aumento de Deus. Você vê, as pessoas já estão desligadas de Cristo, que ensinam heresias, elas já não estão mais ensinando a palavra de Deus, elas tentam defender o que elas entendem. Isso ficou visível. Eu comentei já com os irmãos do vídeo de canal, eu assisti alguns debates de linhas teológicas diferentes, dois teólogos de duas linhas diferentes, e você vê nitidamente que a palavra de Deus é deixada de lado, e eles se preocupam em defender a sua linha. E aí eles pegam um texto fora de contexto e começam a atacar um ao outro, e esquecem a palavra de Deus, esquecem de defender o reino de Deus, e estão defendendo, ou seja, já não estão mais ligados à cabeça que é Cristo, já estão ao seu bel prazer, tentando defender a sua heresia, o dinheiro que ganha porque vendeu algum livro, e assim por diante. O inimigo vai trabalhando, e aqueles que, igual ele falou ali, ó, com aparência de humildade, aparência de servo de Deus, mas na verdade só são heresias. Pedro também fala sobre isso, ó, 2 Pedro capítulo 3, versículo 15, vamos ler o 14, vamos ler o 14 até o 18, olha só o que Pedro está falando aqui, ó. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai, as coisas que ele falou antes, mas procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz, certo? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. O que ele falou? A salvação está na paciência do Senhor, na longanimidade dele, na misericórdia dele, que está a salvação, assim como Paulo escreveu. Aí olha o que ele fala sobre os ensinos de Paulo, falando disto com todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, certo? Que os indoutos, olha só, aqueles que não estudam a palavra verdadeira, fica no raso, não tem paciência para estudar, não gasta tempo estudando, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as escrituras aqui ele está falando do Velho Testamento, para a sua própria perdição. Viu só? Ou seja, as pessoas não têm paciência. Pedro já tá combatendo a heresia lá, das pessoas que já estavam pegando pontos da carta de Paulo e distorcendo, igualzinho fazem hoje. Tem irmãos, tem linhas aí que pega a carta de Paulo, distorce tudo, tira do contexto, esquece o que Paulo citou no Velho Testamento como base, como pano de fundo, para entender o que ele está querendo dizer, e a pessoa faz uma lambança, vem de uma heresia esquisita, mas que aparenta a humildade. E aí vai enganando o povo de Deus, que não tem o que ele falou, que é indouto, não tem paciência para estudar, não tem nada disso. Aí Pedro adverte nos versículos: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos crescido na graça e no conhecimento do nosso Jesus Cristo, ou estamos crescendo na graça e no conhecimento das heresias, sem conferir nada, acreditando em qualquer coisa que está nos falando, porque temos preguiça de estudar a palavra de Deus, não temos paciência para entender o que nela está escrito, que muitas vezes é difícil, e juntar os textos, que é um quebra-cabeça.
O mundo toma todo o nosso tempo, e aí, que é o que o inimigo quer, para que nós não tenhamos tempo para conhecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fiz vários vídeos no canal sobre o nome de Deus, que está relacionado à salvação. A pessoa às vezes não tem paciência de ouvir um estudo, conferindo com a palavra, é claro. Eu sempre falo isso com os irmãos: confere, para ver se está correto com a palavra. Ele não tem paciência de pegar a Bíblia e ler os textos que está sendo citado, para ele conferir, para ele mesmo estudar e aprender, e aí fica sendo enganado, como diz o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, certo? Então, o propósito desse vídeo inicial, dessa introdução, é falar com os irmãos o contexto geral das heresias, como eu disse. Então vai estar sempre ligado a alguém, a um livro, a pessoa vai estar distorcendo a palavra de Deus. Você vai ver que todas elas citam a palavra de Deus, mas distorcem de todo jeito. É difícil até de falar, porque eles destroem a palavra de Deus e depois diz que é a palavra de Deus e enganam a muitos. Tá bom, irmãos? E o Senhor, nessa série de estudo, vai nos ajudar, como tem me ajudado, vai ajudar vocês a ter clareza para combater a heresia, a ter clareza para seguir a Deus verdadeiramente, e que o Senhor coloque em nós a fome e sede de justiça, para podermos o quê? Gastar o tempo estudando, gastar o tempo estudando a palavra de Deus, falando com o Senhor, orando, e pararmos de ficar só pensando em coisas mundanas, mas ligar e juntar tesouros do reino de Deus, que é isso que Ele quer. Deus quer revelar coisas grandes e firmes que nós não sabemos, como Ele diz lá em Jeremias 33, só que nós temos que fazer a nossa parte, gastar o tempo com Ele, ter relacionamento com Ele, estudar, aprender, porque Ele vai revelar. Tenha um coração ensinável para você ver, fala com o seu, como que Ele vai revelar coisas para você, mas você precisa estudar e aprender. Então sejam bem-vindos aí a essa série de heresias. Vai ser uma série longa, que tem muita heresia, mas o Senhor vai falar muito conosco e vai abrir o nosso entendimento. Amém? Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também conheçam a palavra de Deus e sejam edificados. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente, meus irmãos, e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.